Sabe, quando deputados brasileiros batem à porta do Congresso americano para pedir sanções contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, o problema, bom, ele deixa de ser interno e passa a ser internacional. Essa é a premissa de toda a documentação que a gente analisou hoje. E não é só uma premissa teórica, né? A gente está falando de uma nova viagem do Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo ao Washington. As fontes que vimos deixam bem claro que não é, assim, uma simples visita de cortesia. É uma operação política, muito bem articulada, com um objetivo bem específico. Que é? Reativar as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Só que dessa vez, a estratégia parece diferente. Eles não estão indo só com aquele discurso de censura, de abuso de autoridade que já era o foco antes. A principal munição que eles carregam agora, pelo que as fontes indicam, é muito mais pesada. E pessoal. É um dossiê com denúncias de violações de direitos humanos que envolvem diretamente a saúde, a integridade física do ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. E essa mudança de foco é crucial, porque, olha, levar uma disputa institucional, que em tese deveria ser resolvida aqui dentro, para uma arena de sanções internacionais já é um passo enorme. Mas quando a acusação central passa a ser de tratamento desumano ou, como eles mesmos estão classificando, de tortura... Aí a crise sobe para outro patamar. Exatamente. Sobe para um patamar completamente diferente. É colocar a soberania nacional e os direitos humanos numa rota de colisão pública, sabe? Com consequências muito difíceis de prever. Antes de continuar, já curte esse episódio e se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. Certo, então, o cenário está montado lá em Washington, mas para a gente entender o poder de fogo que eles estão tentando usar, precisamos falar sobre essa tal de Lei Magnitsky. O que ela é, exatamente? Por que é uma ferramenta tão temida? Bom, a Lei Magnitsky é, em essência, uma das armas mais poderosas da política externa americana. Ela foi criada para punir indivíduos estrangeiros. Indivíduos, não países. Isso, pessoas específicas, que cometem graves violações de direitos humanos ou atos de corrupção significativa. E as sanções são muito práticas e, assim, dolorosas. Congelamento de todos os bens e ativos que a pessoa tenha sob jurisdição americana e a proibição de obter visto para entrar nos Estados Unidos. Entendi. Basicamente, a pessoa vira um pária financeiro e diplomático no principal centro do sistema global. E a aplicação dela não é um processo judicial comum, certo? Não é como se o ministro Alexandre de Moraes tivesse que se defender num tribunal em Washington. Não, de forma alguma. O que é fascinante aqui é um mecanismo. A decisão é puramente política, tomada pelo Poder Executivo americano. Departamento de Estado, Tesouro. Isso, mas com uma influência gigantesca do Congresso. O processo se baseia na apresentação de um dossiê, um compilado de evidências, reportagens, denúncias. Não tem contraditório ou ampla defesa como no nosso sistema judiciário. É uma avaliação política baseada na pergunta: essa pessoa, segundo as informações que a gente tem, se encaixa nos critérios de violador de direitos humanos. E eles não estão apresentando esse dossiê para qualquer um. A reunião anunciada é com o congressista Jim Jordan, que não é um nome qualquer lá. Longe disso. Jim Jordan é o presidente do Comitê Judiciário da Câmara. É uma das posições mais poderosas do Congresso americano e, mais importante, ele não é um novato nesse assunto. Jordan foi quem liderou a investigação e a publicação daquele famoso relatório, o Twitter Files Brasil. Ah, sim. Que, na visão dele e dos aliados, expôs uma suposta estrutura de censura operando aqui no Brasil com o aval do judiciário. Quer dizer, ele não só conhece o tema, como já tem uma tese formada sobre o que acontece aqui. A narrativa que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo levam já encontram um terreno fértil, então. Exato. A análise de uma das fontes que a gente leu, atribuída ao Figueiredo, é muito direta sobre isso. Ele diz algo como: difícil era conseguir sancionar da primeira vez. A lógica é que, se o nome do Moraes já esteve na lista uma vez, reativar as sanções com fatos novos seria um caminho bem mais fácil. É uma estratégia de insistência, né? A fonte que você citou faz uma analogia um tanto curiosa. Compara a Lei Magnitsky a vilões de filme de terror, tipo Jason ou Freddy Krueger. Porque sempre volta.
Exato. Quando você acha que o perigo passou, ele sempre volta. E a cada vez, talvez, com mais força, porque a base da acusação já foi estabelecida. Mas espera um pouco. As sanções anteriores foram retiradas em dezembro, não foram? Uma das nossas fontes mergulha fundo nos bastidores disso e sugere que não foi uma simples correção administrativa. A análise aponta para algo muito maior. Exatamente. A leitura que essa fonte faz é que a retirada foi resultado de uma intensa conversa de bastidor, uma negociação diplomática de alto nível entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para, entre aspas, não atrapalhar o clima. E tem mais. Tem. A fonte vai além e conecta isso a uma história revelada pelo jornal The Washington Post sobre o empresário Joesley Batista. Ele teria ido a Caracas negociar com Nicolás Maduro a mando de interesses americanos e como conhecimento do governo brasileiro. Isso é uma acusação muito séria. A fonte está basicamente insinuando um toma lá da cá. A insinuação é exatamente essa. A tese apresentada é que teria havido uma troca de favores. O Brasil ajuda os Estados Unidos a resolver um problema geopolítico com a Venezuela e, em contrapartida, os americanos aliviam a pressão sobre uma figura central do judiciário brasileiro. Retirando as sanções contra Moraes. Se isso for verdade, a gente está falando de uma negociação que acontece totalmente por baixo dos panos, longe do público, onde interesses de Estado se misturam com a situação jurídica de um indivíduo. E é nesse ponto que a história dá uma guinada. Até então, a gente falava de censura, de liberdade de expressão. São conceitos importantes, mas um tanto abstratos. O incidente com Bolsonaro na prisão muda o tom da acusação para algo muito mais visceral. Muda completamente o jogo. Vamos reconstruir a cena com base nos relatos das fontes. A gente tem Jair Bolsonaro, um paciente de 69 anos, com um histórico médico que todo mundo conhece. Múltiplas cirurgias, obstruções. Um quadro clínico extremamente complexo e frágil. Ele sofre uma queda na prisão, bate a cabeça, resultando num traumatismo craniano. E a questão não é nem a queda em si, mas o que acontece depois. A defesa pede atendimento hospitalar imediato e a autorização é negada. Ela só é concedida no dia seguinte. Para os aliados dele, essa demora não foi um procedimento burocrático normal. Foi a peça que faltava para construir a narrativa de tratamento desumano, ou como eles agora abertamente chamam, tortura. E a reação a isso não ficou só no campo político. Ela gerou uma resposta institucional do órgão máximo da medicina no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, o CFM. Ao receber as denúncias, o CFM fez o que se espera dele, né? Abriu uma sindicância para apurar se a conduta médica no presídio foi adequada. A nota que eles soltaram na época e que as fontes resgatam usa uma linguagem muito forte, bem distante daquele medicinês burocrático. Sim, a nota expressa inquietação e extrema preocupação. E o ponto técnico que o CFM levanta é fundamental. Eles afirmam que um paciente com aquele histórico, trauma, cirurgias, crises agudas, exige um protocolo de monitoramento contínuo e imediato. Em bom português? Em bom português, o CFM estava dizendo: olha, há indícios claros de que o protocolo médico padrão pode não ter sido seguido, e nosso dever é investigar isso a fundo. Ok, então temos o CFM, uma entidade técnica autônoma, dizendo que precisa investigar a conduta dos médicos envolvidos. Qual foi a resposta do judiciário a isso? A resposta vinda do Alexandre de Moraes foi fulminante. E aqui a análise das fontes que a gente tem é bastante crítica. Primeiro, ele anula a sindicância do CFM. E ele faz isso de ofício, ou seja, por iniciativa própria, sem que ninguém tenha pedido. Mas não parou por aí. Não. E é aqui que a escalada acontece. Além de anular a investigação interna do Conselho, ele determina que a Polícia Federal investigue o presidente do CFM. Vamos analisar isso. Um conselho profissional abre uma investigação técnica sobre um procedimento médico e a reação de um juiz da Suprema Corte é não só cancelar a investigação, mas também colocar a polícia para investigar quem ousou investigar. Uma das fontes que analisamos é a bastante irônica, chega a dizer que Moraes age como se fosse o médico da nação e que deveria começar a usar uma toga branca. É uma crítica muito dura à decisão. A leitura é que se trata de uma usurpação de competência, uma interferência direta na autonomia de uma profissão. A mensagem que isso passa, segundo a análise, é muito clara e intimidadora.
Se você ousa fiscalizar algo que está sob a minha jurisdição, você deixa de ser fiscal e vira alvo de investigação. Mas existe um contraponto para isso. Alguém que defenda a decisão do ministro diria o quê? Que ele estava simplesmente impedindo o CFM de ser usado como uma arma política. Sem dúvida. A defesa dessa atitude, que não está explícita nas fontes que a gente analisou, mas que podemos inferir, provavelmente argumentaria que a sindicância do CFM estava sendo instrumentalizada politicamente pela oposição. Diriam que era uma manobra para criar um fato político contra o ministro e que a ação dele foi necessária para cortar o mal pela raiz. Impedindo que uma instituição técnica fosse usada para fins partidários. Exato. O problema, segundo os críticos que as fontes trazem, é o precedente que isso abre. E que precedente é esse? Isso levanta uma questão importante sobre o futuro? A análise da fonte sobre as implicações é demolidora. Na prática, a decisão impede que qualquer médico que atenda preso sob a jurisdição de Moraes seja fiscalizado eticamente pelo seu próprio conselho de classe. O CFM fica de mãos atadas. Fica paralisado. Completamente. A consequência lógica, levada a um extremo no argumento da fonte para ilustrar o perigo, é que um médico poderia, em tese, aplicar uma injeção letal num desses presos e não sofreria qualquer sanção disciplinar. Porque o órgão que fiscaliza foi proibido de atuar. Foi proibido de atuar pelo STF. É uma situação de paralisia institucional pelo medo. E enquanto entidades como a OAB, que historicamente se posiciona em casos de direitos humanos, permaneceram em silêncio segundo as fontes, outras vozes do meio médico se manifestaram. Sim, o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi citado dizendo que a interferência numa sindicância médica é inaceitável e que quando a medicina perde autonomia, quem decide o que acontece no leito do paciente não é mais o médico, mas o poder político ou judiciário. E é aqui que tudo se conecta, o círculo se fecha. Exatamente. Cada um desses atos que a gente discutiu, a negativa de atendimento a Bolsonaro, a abertura da sindicância pelo CFM, a anulação dessa sindicância por Moraes, a ordem de investigação contra o presidente do Conselho, o silêncio de outras entidades, tudo isso vira um novo capítulo, uma nova página no dossiê que está sendo montado para ser apresentado em Washington. O material para justificar as sanções, ironicamente, acaba sendo fornecido, na visão deles, pelo próprio alvo das sanções. Uma das fontes usa uma expressão ótima. Diz que é um PowerPoint pronto para ser apresentado no Congresso americano. Eles sentem que não precisam inventar, forçar uma narrativa, apenas documentar a sequência de fatos. Exato. O argumento que eles levam não é mais só sobre tweets apagados ou perfis bloqueados. Agora é sobre a autonomia da medicina, sobre o direito de um preso a tratamento de saúde, sobre a intimidação de um conselho profissional. São temas que têm uma ressonância internacional muito mais forte e universal, sabe? Então, o que tudo isso significa? Se a gente tiver que resumir o que essa movimentação toda representa, quais seriam os pontos-chave? Acho que o primeiro ponto, e talvez o mais óbvio, é a gravidade de uma crise institucional brasileira que transbordou de tal maneira que agora é debatida abertamente nos corredores do Congresso americano, com um pedido formal de sanções contra um ministro da nossa Suprema Corte. Independentemente do mérito, o fato em si já é um sintoma de algo muito sério. Certo. O segundo ponto, me parece, é como as alegações de maus-tratos na prisão de Jair Bolsonaro se tornaram a peça principal desse tabuleiro. A munição política e documental mais poderosa dessa nova ofensiva. O foco saiu da censura, que é um debate mais subjetivo, e foi para tortura e tratamento desumano, termos com um peso legal e moral muito maior no cenário global. E, por fim, o terceiro ponto. O risco de uma escalada de tensão sem precedentes. A gente está falando de um potencial conflito aberto entre uma ala do judiciário brasileiro e instâncias de poder nos Estados Unidos. Se as sanções forem de fato reimpostas com base nessas novas alegações, a reação do STF e do governo brasileiro é imprevisível. Entramos num território diplomático muito perigoso. É um cenário complexo, onde cada movimento aqui dentro tem um eco imediato lá fora. Isso nos leva a uma reflexão final
que uma das fontes propõe. Sim, que quando a pressão política, social ou institucional não encontra válvulas de escape, quando os canais de diálogo, de fiscalização dentro do próprio país parecem bloqueados na visão de um grupo, essa pressão não desaparece. Ela procura uma saída. Ela atravessa fronteiras. E as consequências disso são sempre imprevisíveis. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Alexandre de Moraes pode voltar a ser alvo de sanções internacionais por violações de direitos humanos? Comenta aqui embaixo.